Boa noite, Aqui mais. pessoal do DPL. Tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma live. Hoje nós vamos conversar com o professor Marcelo Hermes e também com o Luiz Fabiano Farias Borges, para conversarmos sobre qual o impacto internacional da pesquisa brasileira. É, o pessoal aí que tiver no WhatsApp pode enviar as perguntas pelo WhatsApp ou até mesmo pelo YouTube, ok? Fiquem à vontade aí. Eu vou apresentar o professor Marcelo e posteriormente o professor Luiz Fabiano. O professor Marcelo possui graduação em Biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado em Ciências Biológicas, Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 89. Doutorado em Ciências Biológicas, Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 91. Atualmente é professor da Universidade de Brasília. Tem experiência na área de bioquímica e fisiologia comparada, com ênfase em radicais livres e antioxidantes. Trabalha também com a pesquisa em ensino de bioquímica e gestão de ciência. O Luiz Fabiano é Luiz Fabiano Farias Borges? Luiz Fabiano? Farias. Farias Borges. Isso. É. Ele já foi agraciado por diversas premiações culturais. Dispõe de uma intensa atividade multidisciplinar. Participou ativamente de eventos de natureza artística cultural em mais de 15 países mediante a parcerias com embaixadas, consulados e entidades análogas, com destaque para sua atuação na University of Florida e na UCLA, pelo programa Artist in Residence. Atualmente, Borges é chefe de divisão de monitoramento de resultados da Diretoria de Relações Internacionais da CAPES. Então, o nosso bate-papo hoje vai ser com esses dois colegas e passo a palavra aí para o professor Marcelo fazer as considerações iniciais dele, posteriormente para o Luiz Fabiano. Tá. Bom, obrigado aí pelo convite, né? Vamos falar de cientometria, que é um nome assim, meio desconhecido, mas é basicamente a ciência da ciência, né? Analisar como que está a ciência brasileira, a ciência de comparação com outros países, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista econômico, né? E é isso, né? Quer dizer, tem existido, né, digamos, falando assim do passado, uma grande propaganda governamental que a ciência brasileira seria uma das melhores do mundo. Mas veremos os números, né, nos ateremos aos números de que não é bem assim, né? Então é basicamente isso, né? A palavra ao Fabiano, antes da gente começar a apresentação em si. Eu não sou muito de fazer discurso. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto tão importante e tão atual, acima de tudo, né? Não vou me alongar muito, mas o Marcelo já adiantou sobre a questão da cientometria. Acho que um ponto importante a ser ressaltado é a complexidade da cientometria. O Marcelo já foi bem objetivo, falou justamente do estudo métrico da informação, ou seja, cientometria, bibliometria, infometria, todos esses nomes, metrias, né, que vem do grego metron. Então a gente está lidando aí com métricas aplicadas a áreas das ciências humanas e sociais. Portanto, a gente tem aí um arcabouço quantitativo de um lado, justamente por se tratar dessa métrica e da estatística que envolve calcular todos esses dados quantitativos, e de um outro lado temos aí a sociologia da ciência, que também é a própria definição da cientometria, ou seja, todo esse histórico que a cientometria, a bibliometria percorrem ao longo do século XX, remetem não só a esse estudo métrico, ao estudo quantitativo, mas também
a esse estudo qualitativo que aborda necessariamente aspectos sociológicos, como o próprio Marcelo levantou, economia. Isso é talvez um dos pontos mais importantes que eu queria ressaltar aqui hoje, porque embora a cientometria, o Marcelo tenha já ressaltado a economia, mas não é um estudo, não é um ramo estudado normalmente na economia, tá? A gente vê estudos na área da ciência da informação, na área da sociologia, mas ainda são poucos os assuntos, poucos os temas dentro da área de economia, embora isso sim eu acho que deva tomar corpo daqui em diante, justamente porque existem, a meu ver, algumas variáveis, o que a gente chama de variável proxy, para medir certos efeitos, e me parece que isso é bastante promissor na área de economia, e é isso que eu vou tentar tratar um pouco aqui hoje, tá bom? É isso. Legal, Luiz Fabiano. A câmera está cortando um pouquinho a parte de baixo aí, está cortando o seu perdão. queixo, né? Aí, depois se puder fazer um ajustezinho aí. Pessoal, vamos mandar um abraço aí para o pessoal do chat, né? Professor Ney Rômulo, do Piauí, diretor do DPL Piauí, um grande abraço ao professor Ney Rômulo e a toda a DPL Piauí aí, né? Rosivaldo Borges, Belém do Pará, Adolfo Hickman, né? DPL Paraná, do Núcleo de Educação, professor Cláudio Antônio Sorondo Dias, é o diretor aqui do DPL Mato Grosso do Sul, o Antônio Nunes, temos o Renato Rezende, Obsune, saudações aos colegas do DPL, de Luiz Braga, do Obsune, Gueto Word, Nilson Bispo de Júnior, DPL Paraná também, o N de Hermes, a Maria Aparecida Nogueira, Luciana Fonseca, o Pedro Sinquevicius Neto, Alberto Gemal, tem uma grande presença aí do pessoal do DPL já nesse assunto que é interessantíssimo, né? Newton Gomes, Pereira Neto, enfim, daqui a pouco a gente retorna ao chat aí, e agora nós vamos falar um pouquinho, pessoal, uma apresentação, o professor Marcelo Hermes vai fazer uma apresentação para nós aqui sobre a sintometria mesmo, né? Antes da gente iniciar, abrir para as perguntas aí. Então, quem tiver pergunta pode mandar pelo WhatsApp ou pelo chat do YouTube, enquanto o professor Marcelo Hermes faz a apresentação dele, né? Então, eu vou botar aqui uma apresentação que o professor Marcelo Hermes já preparou com antecedência para todos nós. O professor Marcelo Hermes já está vendo a apresentação, professor? O Brasil, tá, em 2009, tá, alcançou o 13º lugar em quantidade de artigos. Isso, na época, foi muito celebrado pelo governo federal. Nós havíamos ultrapassado a Holanda, tá? Então, essa imagem que vocês estão vendo é de 2015, né? Mostra o Brasil com 70 mil publicações indexadas no Scopus, tá? Agora, em 2020, a gente está com mais de 80 mil publicações, né? Chegando a 90 mil. Em 2009, nós chegamos, então, ao 13º lugar, e isso foi extremamente comemorado, como um grande indicador do avanço da ciência brasileira. Só que quantidade não é qualidade. E não tem como, tá, medir qualidade de milhares de artigos. A única forma de se analisar, de alguma forma, a qualidade é por meio da análise de impacto. Então, impacto não é sinônimo de qualidade, mas é algo que se aproxima. Tá? Então, no próximo slide, tá, a gente vai ver, então, a classificação dos artigos, né, dos países em citações por documento, né, ou citações por publicação, né, sinônimo. Então, se a gente classifica os países dessa forma e estabelecemos um limite mínimo de artigos que o país tenha que ter,
para evitar micropaíses, né, que vão gerar resultados estranhos, né? Nesse caso, eu usei um corte de 5 mil, mas você pode usar um corte de 3 mil, de 2.500, tá? Enfim. Então, num corte de 5 mil, mínimo de 5 mil publicações, o país que aparece em primeiro lugar é a Suíça. E eu tenho certeza que ninguém vai discordar que a Suíça é um país que produz ciência de qualidade. Ali ela está entre os primeiros do mundo, se a gente olha as áreas específicas, em várias áreas da ciência, né? E Suíça é sinônimo de qualidade, a gente tem visto isso ao longo, se fazemos uma análise ao longo de vários anos para trás, a Suíça está sempre em primeiro lugar, né? Então, nesse ranking de impacto em CPP, o Brasil, numa lista de 55 países, o Brasil está em 45, né? Então, assim, eu já tenho mostrado esses resultados já há 2 anos, né? Então, as pessoas ignoram, né? Fazem de conta que esse resultado não existe. Então, esse resultado não é meu, esse resultado é da plataforma Scopus, tá? Que ela está na internet pelo portal CIMAB. Qualquer um pode ir lá e verificar esses números, tá certo? As pessoas vão dizer, mas esse resultado ele é de 2015, então vai ver que as coisas mudaram agora em 2016, 2017, então vamos para o próximo slide para ver o que aconteceu. Tá? Em 2016, tá, o Brasil, ainda com corte de 5 mil artigos, o Brasil está em 48º de 58 países, entre os 10 últimos. Né? Em 2017, o Brasil em 48º de 59, ali perto dos 10 últimos. E 2018, novamente entre os 10 últimos, 52 de 61 países. Então, a gente está disputando aí com a Nigéria, disputando com o México, disputando com a Malásia, com a Argélia. Esses são os países que disputam posições no Brasil em impacto, entre aqueles países que publicam pelo menos 5 mil artigos. A Nigéria, como se diz, não é de se jogar fora, em quantidade, né? Publicou quase mais de 9 mil artigos em 2018, só que com impacto muito baixo. Tá? O Brasil estava com 0,5 citações por artigo, ou seja, uma citação para cada 2 artigos em 2018. Tá? Nessa análise que foi feita no início do ano. Esses números mudam. Toda vez que a gente chega em meados de junho, esses números são atualizados. Tá? Então, há pequenas alterações. Então o pessoal fala, mas professor Marcelo, você está comparando o Brasil com o mundo, é injusto. Vamos fazer comparações no nosso continente, na América Latina. Então o que vai acontecer? Próximo slide, por favor. Bom, aqui é uma análise de 2017, mas isso pode ser feito com 2018, com 2019, tá? Usando uma linha de corte de 800 artigos. Tá? E aí, o que a gente verifica? Há 12 países da América Latina nessa lista, e o Brasil em penúltimo. Né? Estão vendo aí. Né? O Chile em terceiro lugar. O Chile, o impacto da ciência chilena é 43% acima do Brasil. E a Argentina, 19% acima do Brasil. Mas em quantidade, nós somos o primeiro lugar. Se a gente olha os artigos clássicos de sintometria que existem, são centenas, são publicados por ano, sempre se fala em quantidade. Não, porque o Brasil está entre os primeiros do mundo, o primeiro da América Latina, e isso é comemorado, como se quantidade fosse qualidade. Eu sempre gosto de comparar esses números com Bollywood versus Hollywood. Bollywood é a maior produtora de cinema do mundo. E aí eu queria perguntar aí para o pessoal que está escutando, eu não estou podendo ler os comentários, mas pergunto se alguém já assistiu um filme de Bollywood. Bollywood produz 10 vezes mais filmes que Hollywood. Né? Então é um exemplo de que quantidade não é qualidade. Então a gente está vendo aqui que na América Latina o Brasil está entre os últimos colocados. Se a gente tivesse feito essa análise uns 5 anos anteriores, o Brasil perderia inclusive para a Venezuela.
A Venezuela era melhor que o Brasil, porque a Venezuela entrou num colapso econômico terrível. E no próximo slide, a gente estava fazendo uma avaliação na linha do tempo. Esse slide, o resultado é super recente, inclusive tem dado de 2019. Isso é o impacto da ciência brasileira, que são pontos azuis, que a gente está vendo na linha inferior, comparando o Brasil com o Chile e a Argentina. Eu já tinha falado que a Argentina e Chile estavam na frente do Brasil, né? Então, o que a gente vê é o seguinte, os dois países estão, o Chile tendo mais ou menos 60% do impacto do primeiro lugar do mundo, uma tendência de crescimento, ele cresceu, estabilizou, e a Argentina teve uma tendência de redução de impacto com uma estabilização no patamar em torno de 50 e poucos por cento. O Brasil teve uma tendência de queda com uma estabilização no patamar em torno de 43%, 44% do impacto do primeiro lugar, ou seja, nós estamos abaixo de 50% do impacto do primeiro lugar. E, geralmente, o primeiro lugar é a Suíça, tá? Mas nem sempre. Às vezes é a Dinamarca, às vezes é a Singapura, mas, em geral, é a Suíça. Eu quero deixar claro, assim, dois pontos que a gente vai analisar mais tarde, que tanto o Chile quanto a Argentina investem em ciência e tecnologia em relação ao PIB muito menos que o Brasil. Tá? O Chile investe 0,35% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. A Argentina, em torno de 0,5%, 0,55%. Tá? O Brasil, 1,2% do PIB. Em números atuais, arredondado, dá em torno de 100 bilhões de reais que são investidos em pesquisa e desenvolvimento. Então, países que investem menos, tanto em quantidade nominal quanto em percentual do PIB, estão indo melhor que o Brasil. E a gente pode ver muitos exemplos com relação a isso, tá? Em relação a dinheiro. E chama atenção também, no caso da Argentina, né, que é um país de uma extrema instabilidade política, né? Diferente do Chile, que é um país mais estável. Quer dizer, mesmo com essa instabilidade política, eles mantêm uma ciência sólida, né, melhor que a nossa em impacto. Isso vem da escola argentina, que a gente chama de old school, né? E outra coisa, o salário de um professor titular na Argentina, no ano passado, que eu não sei esse ano, porque teve muita inflação, era em torno de $1.000. Quer dizer, então, além do caos econômico, além do pouco investimento, os pesquisadores ainda são mal pagos. Então, apesar disso tudo, eles conseguem fazer ciência de boa qualidade. Eu tenho sido criticado, né, amplamente na grande imprensa, nas universidades brasileiras, dizendo o seguinte, que eu advogo que se pague menos para o professor, que se invista menos. Não. Eu advogo pela melhoria da qualidade do investimento, de eficiência. Tá? Então, há uma grande diferença em eficiência. Então, vamos falar de áreas agora, porque tudo que a gente falou até agora são da ciência como um todo. E os críticos vão dizer, mas se você olhar as áreas, as coisas serão diferentes. Então, vamos para o próximo slide. Tá? Áreas do saber. Tá? Então, vamos começar com medicina, que é uma área tão importante, né? A questão aí da Covid. O Brasil, em quantidade, um ranking de 2016, e não muda muito isso nos rankings mais atuais, 14º colocado em quantidade. Tá? Mas se a gente vai num ranking de impacto, o Brasil está em 39º lugar nesse ranking de 2016. Tá? Um mínimo de 2.000 publicações em medicina. Se a gente vai para biologia, que é a minha área, né, a área do Pablo também, o Brasil é 3º lugar em quantidade. Tem sido 3º, 4º lugar por muitos anos. Né? E isso tem sido celebrado. Mas quando nós olhamos o impacto, nós estamos em 31º de 34 países, né, que tenham publicado 2.000 trabalhos. Né? Nós ganhamos da Índia, da Turquia
e da Rússia. Então vamos para o próximo slide. No próximo slide eu faço um apanhado de várias áreas, né, só para a gente ter uma noção, né, falar rapidamente, esse é de 2016 também, mas se a gente atualizar os números, eles podem ter pequenas alterações, mas não vai mudar muito. Então, agronomia, 32º entre 37 países. Bioquímica, 28º de 34. Química, 22 de 27. Física está um pouquinho melhor, 25 de 40. Engenharia, está marcado com uma cor diferente, porque essa foi uma palestra que eu dei no INE, né? Eu marquei engenharia. 33 de 46. Matemática, 20 de 26. Computação, 27 de 37. Ciências ambientais, 18 de 22. Né? País tenho publicado pelo menos 2.000 artigos. E ciências sociais, né? Penúltimo lugar, 30º de 31 países. Né? Então, fazendo um apanhado geral de áreas, a gente está na rabeira em impacto. Né? Próximo slide, pode mudar. O próximo slide é uma análise que eu fiz ano passado, tá? E com números de 2017, sobre o impacto de cada área do conhecimento. Tá? São quase todas as áreas do conhecimento que estão no Cimago. Então, como é que eles fazem isso? Eles veem as publicações, eles fazem um catálogo de revistas, se publicou na revista, por exemplo, Biochemistry, é colocado na revista na área de bioquímica. Né? Se eles publicam no New England Journal of Medicine, aparece na medicina. Se ele publica no Physical Reviews, vai na lista da física, e por aí vai. Então, a gente está vendo cada área, tá? Não está dando para ver, mas eu subdividi no que eu chamo de grandes domínios. Então, tem o domínio da vida, eu acho que vocês conseguem ler, domínio da saúde, o domínio de exatas, que é um nome, entre aspas, que eu botei, que engloba física, matemática, meio ambiente, química, geologia, as áreas de tecnologia, né, como engenharia química, ciência dos materiais, e, finalmente, a área de humanas. E aí, esses números são uma comparação com o primeiro lugar, com o impacto absoluto do primeiro lugar do mundo. E a área que nós estamos melhor é em neurociência, tá? Em que a gente está chegando aí próximo a 60% do primeiro lugar, tá? Apenas 3 áreas nós ficamos acima de 50%, que nós estamos acima da metade do que seria o máximo, né? Que é farmacologia, que está no grupo da vida, que não sei se conseguem ver aí, neurociência e física. Agora, chama atenção a área de humanas, que vocês estão vendo ali do lado direito, né? Então, tem uma setinha que é o patamar de 50%, que apenas 3 áreas ultrapassam 50%, e o patamar de 30%. Então, a gente está vendo aí a área de humanas, né? Não é grande, domínio das humanas, aí nesse território aí de 30%. Agora, chama mais atenção ainda a área de artes e humanidades, que está aí abaixo de 20%. Tá? Então, muitos irão dizer assim, mas Marcelo, você está comparando com o primeiro lugar do mundo. Isso é uma filosofia de trabalho que eu tenho adotado há muitos anos, porque é o seguinte, vamos imaginar que você é um treinador de corrida, né? Você está treinando aí o seu atleta para a corrida dos 100 metros. Então, você quer que ele treine, né, tendo como padrão o quê? O medalha de ouro das Olimpíadas, né, o recorde mundial. Você não vai usar a média do bairro, né, do campeão da rua. Né? Então, esse é o parâmetro que eu usei. Tá? Ele é criticado porque dizem que não é justo usar um parâmetro do primeiro lugar. Mas se eu comparo países dentro desse parâmetro, como eu havia feito comparando Brasil e Chile, né, no slide anterior, mostrando que o Chile está bem mais próximo do primeiro lugar do que o Brasil, então esse é um critério válido. Existem várias formas de você analisar impacto. Essa é a que eu uso.
Bom, um outro assunto que talvez o Fabiano possa conversar mais é a questão do dinheiro, tá? Que é o próximo slide. O pessoal fala, Marcelo, esse problema todo é falta de dinheiro. Basta dar mais dinheiro que tudo se resolve. Eu até vou confessar aqui que lá na época da transição, né, na época da campanha do governo, na época da campanha Bolsonaro, eu participei de reuniões de ciência e tecnologia, eu não vou dar nomes de pessoas, mas um grupo de pessoas muito influentes até hoje, né, eles diziam, Marcelo, no nosso futuro governo vamos dobrar o investimento em ciência e tecnologia, esse será o objetivo. Aí eu falei, pessoal, não é dinheiro, né? Então eu mostrei para eles, eu falei, eu peço 10 minutos da atenção de vocês, e se no final eu convencê-los de que só mais dinheiro não é a solução, eu pago o almoço para todos que estão na sala. Aí no final da apresentação, estavam todos mudos, e eles pagaram o meu almoço, né? Bom, eu vou explicar o que é. Esse gráfico, tá, ele mostra no eixo do X percentual do PIB que cada país aplica. Tá? Então a gente olha, Israel aplica mais de 4% do PIB. Israel está mais à direita aí nesse gráfico. No eixo do Y tem o CPP, que é o impacto. Tá? Então a gente pode ver nitidamente que há uma curva, né? Quanto maior o percentual do PIB, maior o impacto, e há uma tendência a uma saturação. Só que isso não é uma curva perfeita. Tá? E são nas exceções que a gente consegue ver nuances que são muito interessantes. E esses dados, eu já havia coletado eles em 2007. Eu venho atualizando esses dados desde 2007. Estamos em 2020. Tá? Então, esses dados aqui são dados de 2016, mas se eu usar dados de 2019, não vai mudar muito. Então, se a gente olhar esse quadrado vermelho, né, a gente vai ver uma série de pontinhos que são países que estão na mesma posição em termos de percentual do PIB que o Brasil. O Brasil está logo abaixo. Tá? O Brasil está logo abaixo. Então, vou dar um exemplo da Irlanda, que é considerado o tigre celta. A Irlanda investe muito parecido que o Brasil em termos de percentual do PIB, até um pouco menos, 1,1%. E o impacto da ciência da Irlanda é quase o dobro do Brasil. Né? A Estônia é mais que o dobro. A Estônia está logo acima da Irlanda. São países que estão nesse quadrado vermelho. E no quadrado verde vão aparecer países que investem muito menos que o Brasil, mas mesmo assim estão com impacto maior. Aí tem o caso de exemplos, né? Arábia Saudita, Chile, Uruguai. Né? Então, o que muitas pessoas sempre falaram e advogam, né? Que eu dei o exemplo da campanha do governo Bolsonaro, porque isso não tem nada a ver com esquerda ou direita. Até mesmo dentro dos grupos conservadores de direita, né? Se pregava que vamos botar mais dinheiro que vai solucionar o problema. Não é isso, é eficiência do uso do dinheiro. Por que a Irlanda consegue estar tão melhor que o Brasil? E se a gente for ver áreas específicas, a Irlanda está em primeiro lugar em 3 áreas da ciência como um todo. De 25, a Irlanda está em primeiro lugar em 3. A Estônia está entre os 3 primeiros em várias áreas da ciência. Então não é só num conjunto da ópera, né, um conjunto, mas em áreas específicas. Então o que eu já naquela época pregava um modelo de investimento em ciência e tecnologia no Brasil de eficiência, não um modelo de simplesmente dar mais dinheiro. Se você tem um sistema ineficiente, isso o pessoal da física pode entender, se você tem um sistema ineficiente que você joga 100 de energia para gerar um trabalho, desses 100 joules de energia, você desperdiça 80 na forma de calor, e aí você agora vai ter... então vamos melhorar, vamos jogar 200 de energia para ter mais trabalho, mas eu continuo com 80% de geração de calor, então a ineficiência se mantém. Eu vou aumentar o trabalho, né, mas com um gasto muito maior. O que a gente precisa é diminuir a energia gasta na forma de calor. Sim.
Eu queria fazer um esclarecimento aqui, posso falar um pouquinho? Claro, claro, Tá fala me aí. ouvindo? Bom, é o seguinte, GERD, essa sigla, é importante deixar claro, é Gross Expenditure on R&D, significa o gasto governamental, não só governamental, em pesquisa e desenvolvimento. Nesse percentual, o Marcelo está falando em torno de 1,2, que é mais ou menos o percentual da Irlanda, da Estônia, nós temos investimentos públicos e investimentos privados. No caso da PID, ou PDII, que agora se fala Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, os principais instrumentos de apoio à PDI no Brasil são incentivos fiscais e crédito subsidiado. Esses dois somam 90%. Portanto, estamos falando de uma rubrica que tem dinheiro público também privado e que, na verdade, o governo está subsidiando. Ou seja, a gente está, de novo, com aquela velha história de subsidiar. E outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui, registrar, existe uma outra sigla, que vocês podem verificar, por exemplo, no site da Unesco, que é GBARD, né, que é a sigla GARBAD. Essa sigla é o investimento público simplesmente, tá? É o Government Budget Allocation, ou seja, essa outra rubrica desconsidera investimentos privados. Eu vou dar um dado para vocês. Saiu recentemente um paper do holandês Leidersdorf, é bem conhecido na área de centometria. Ele fez uma modelagem complexa, eu não vou entrar em detalhes, mas eles chamam isso de regressão binomial negativa. Ele chegou à conclusão que quanto mais investimento público tinha, menor o impacto da ciência. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes sobre esse paper, mas isso é um dado importante que vocês saibam, porque isso não é uma discussão meramente do Marcelo, do Fabiano, ou sei lá quem. Isso é uma discussão internacional, só que o Brasil está se deslocando, está completamente dissociado do que está acontecendo no mundo. Então, isso é importante que seja dito, tá ok? Então vamos continuar aí. Então, então assim, o modelo que eu prego, né, voltando aqui, se fala muito no Brasil, né, de Israel, né, um modelo israelense de ciência e tecnologia. Eu falo tranquilamente com qualquer um do governo que eu discordo da gente usar o modelo israelense, porque é um modelo muito caro. Nós não temos 4% do PIB para investir em pesquisa e desenvolvimento. A gente tem que seguir o modelo da Irlanda, o modelo da Estônia. Aliás, a Irlanda é um excelente exemplo para o Brasil de desenvolvimento, um país que cresceu com uma economia dinâmica, com baixa taxação de impostos, com facilidade de se abrir uma empresa. Enfim, isso pode ser um tema para uma live futura, falar da Irlanda, falar da Estônia, até da Geórgia, que é um paizinho, né? Então, países que dinamizaram a economia e, como consequência, a ciência melhorou e a melhora da ciência ajudou a dinamizar mais ainda a economia. Então, vamos continuar falando de dinheiro, né? Falando, então vamos comparar o Brasil com investimento no continente. O próximo slide, né? Então, primeiro, não, volta um aí, que você pulou. Aí. Uma coisa que eu quero desmistificar é que o pessoal fala, né, nas esquerdas, né, na imprensa, que o Brasil, cada ano que passa, investe menos em ciência e tecnologia. Isso é uma mentira. Esses dados, a figura que está do lado esquerdo, acima, são dados da Unesco. E quem é que fornece esses dados para a Unesco? É o próprio governo federal. Então, a gente tem dados aí que começam no ano 2000, né, no governo FHC, pega o governo do Lula, da Dilma e comecinho do governo Temer, né? 2016 são 2 governos. Então, assim, são números oficiais. Então, a gente está vendo nitidamente que houve um aumento de 1% para quase 1,3% de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, isso é um número oficial, tá? Isso é um número do governo federal, tá? Quando a gente compara o Brasil com outros países do nosso continente, que está do lado, a figura que está do lado esquerdo e direito, tá? A gente está vendo o impacto em comparação com a Suíça. Então, a Suíça, 2017, um impacto de 4,5%, 4,7%. E os países da América Latina estão todos muito parecidos. Tem Argentina, Chile, Colômbia, México, Uruguai e Brasil. Muito parecidos, entre 2 e 3, tá? O Brasil empatado com o México, abaixo dos outros todos. Mas o que chama a atenção? Né? Não é essa pequena diferença do Brasil com os outros países, que agora eu estou comparando com a Suíça. Então, quando a comparação é de um patamar muito alto, pequeno,
você praticamente não consegue ver as pequenas diferenças entre os países da América Latina. Agora, chama atenção o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Enquanto que o Brasil chega a 1,3%, né, em 2015, os outros países estão todos abaixo de 0,6%, que aparece aí nessa figura, né? Então, países, por exemplo, o México, que investe 0,5% do PIB em ciência e tecnologia, tem o mesmo impacto do Brasil. Então, quem é que está melhor? É o Brasil ou o México? Eles gastam a metade que o Brasil gasta em relação ao PIB e tem o mesmo impacto. Então, a resposta é o México está melhor que o Brasil, né? Então, vamos ver algumas histórias de sucesso, que são estudos que eu e Fabiano fizemos, né? O primeiro é a Estônia. Eu vou dar os números e depois o Fabiano fala da história da Estônia. Eu sempre gosto de dizer que assim, a minha introdução sobre a Estônia, né, foi o primeiro país que a gente estudou, que a Estônia não tem nenhuma riqueza natural, exceto loiras bonitas. Realmente ele tem a Estônia tem a maior quantidade per capita de misses, né, de top models em relação à população. Então essa é a única riqueza natural da Estônia. Enfim, a Estônia, a gente vê no lado direito uma comparação do impacto da Estônia com o Brasil. Tá? Você tem que mudar o slide. Desculpa aí. Isso. Então, é a Estônia, aí uma foto típica da Estônia. Tá? A Estônia chegou em 2016, primeiro lugar do mundo em impacto. Tá? É um paizinho ali, o país báltico mais ao norte, mais próximo da Finlândia. Né? E a gente vê que o impacto da ciência estoniana foi crescendo em patamares. Ela estava no patamar de em torno de 50%, subiu para um patamar de 70%, e chegou num patamar de 90% do primeiro lugar. E já chegou no primeiro lugar mais de uma vez. Né? Depois que eu fiz essa análise, a Estônia foi novamente primeira colocada. Né? E uma coisa interessante sobre a Estônia, o próximo slide, depois eu vou deixar o Fabiano comentar sobre a Estônia, é o seguinte: do lado esquerdo, a gente está vendo a relação entre impacto e investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, um certo paralelismo por um tempo, tá certo? Então, investimento, pesquisa e desenvolvimento são pontos em vermelho. Então, observe que eles vão crescendo e chega um ponto que cai. O investimento cai. Se fosse no Brasil, seria uma catástrofe, né? Os jornais não falariam outra coisa a não ser uma diminuição do investimento. Então, quando você está vendo uma diminuição do investimento, o impacto segue subindo. Eu não estou advogando que deve diminuir o investimento e nem que a causa da melhora do impacto foi a diminuição do investimento. Claro que não. O que acontece? Eles já investiram muito, né? Material pesado, coisas caras, né? Equipamentos permanentes, e aí você agora, nos próximos anos seguintes, você pode investir menos, porque a capacidade produtiva já foi instalada. Então, houve uma queda, né? Eles chegaram a mais de 2% do PIB e depois diminuíram, e o impacto foi subindo. Agora, o resultado mais interessante é da figura mais à direita, que tem os pontos verdes em comparação com os pontos azuis. Os pontos verdes, novamente, são os pontos de impacto. E os pontos azuis é o PIB per capita. Então, a gente vê um paralelismo quase perfeito entre PIB per capita e crescimento do impacto da ciência. Ou seja, a ciência ajudando o desenvolvimento econômico do país e o desenvolvimento econômico do país ajudando a ciência de qualidade. Eu vou deixar o Fabiano comentar agora sobre a Estônia. Fabiano? Acho que ele... Fabiano? Desculpe. Tá aí. É porque tava... Desculpe, pessoal, porque tava barulho aqui na cozinha, eu tive que tirar mutar o microfone. Bom, sobre o que o Marcelo acabou de comentar aqui do gráfico, para quem é da área quantitativa, só um esclarecimento, o Marcelo está falando de correlação e não está tratando de causalidade, tá? Só que assim, já estou fazendo alguns estudos de causalidade e estou descobrindo algumas coisas surpreendentes. Então, por isso que eu mencionei anteriormente sobre a importância de trazer esse assunto para dentro da economia, de fato. Porque, infelizmente, a economia não se atentou ainda da importância que tem a cientometria.
Então, assim, claro que tem estudos, mas muito pontuais. Eu conheço um estudo, por exemplo, do Otávio Zidoni, da USP. Ele trabalha com centometria espacial, mas ele não trabalha essa parte quantitativa de uma variável proxy, que seria, portanto, variável proxy que explicaria o processo, né, digamos assim. Mas sobre a Estônia, eu acho curioso o seguinte: a Estônia foi um país completamente destroçado quando saiu da União Soviética, e quando acabou a União Soviética, os 3 países bálticos, saíram do bloco e não quiseram qualquer tipo de relação. Né? A comunidade de estados independentes, a chamada CEI, eles não entraram, ou seja, a Armênia, a Ucrânia, outros países continuaram pertencendo a certa forma, esse tipo de laço soviético, digamos assim, entre aspas, né, após a queda do Muro de Berlim, após o período soviético. Então, eles seguiram caminhos, os 3 países bálticos seguiram caminhos completamente diferentes dos outros países. E são, por coincidência ou não, os 3 países mais desenvolvidos do ex-bloco soviético. Tá? Então, assim, você tem estou falando das ex-repúblicas soviéticas, não vou nem entrar no mérito da Hungria, mas as ex-repúblicas soviéticas não tem comparação, e a Estônia é um ponto fora da curva. Muitos dirão que é simplesmente a questão da população, é uma população pequena, né? Só que, assim, a questão é muito mais complexa do que essa. Por exemplo, a Armênia tem uma população pequena também. Tem se desenvolvido, a ciência da Armênia, por exemplo, tem melhorado tudo, mas os indicadores econômicos e toda a estrutura de desenvolvimento do país ainda é muito precária. Né? Não dá para comparar com a Estônia, por exemplo. Então, realmente são histórias parecidas, são histórias de laço em virtude da Guerra Fria, mas caminhos completamente diferentes a partir dos anos 90. E, curiosamente, eu queria chamar a atenção aqui sobre algumas áreas do conhecimento, porque quando o Marcelo relatou inicialmente o impacto, ele está falando de produção científica agregada. Quando nós analisamos as áreas do conhecimento especificamente, muitas vezes notamos que algumas áreas são boas, outras nem tanto, porque a ciência ela segue um comportamento não linear. Então, não dá para dizer que um país tem um impacto científico na sua produção agregada e esperar que em todas as áreas o país vai ser bom. Isso é uma falácia, não é assim. E justamente a distribuição estatística das citações é assimétrico. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai nas áreas, a gente observa que física, astronomia, bioquímica, medicina, são áreas que a Estônia está se destacando. Só que, além dessas áreas, a Estônia, como todo mundo deve saber, já hoje em dia, é um dos países mais informatizados, digamos assim, mais tecnológicos do mundo hoje. Em 15 minutos você abre uma empresa, você volta de casa, você tem projetos para as crianças na área de programação, você tem o projeto, o Tiger Leap, e depois o Prog Tiger, enfim. Você tem uma série de programas super importantes. E o último dado que eu queria dizer é a questão do PISA. Se a gente analisar o histórico do PISA, né, de 2000 a 2000 e agora o 18, né, porque, assim, é incrível a ascensão da Estônia. A Estônia não estava nos primeiros exames, né? Mas em 2015 a Estônia, já salvo engano, já era o primeiro lugar da Europa, né, 2000 ou talvez 2012, mas ela cresceu, a ascensão da nota do PISA da Estônia foi uma coisa impressionante. Então, os indicadores de desenvolvimento, sejam eles no âmbito econômico, PIB per capita, liberdade econômica, e mais um dado interessante, no World Economic Forum, a gente tem também a capacidade de inovação. A Estônia saiu da posição de 40º em 2008 para 20º, a iniciativa privada tomar conta. Então, é algo bem interessante. A Estônia realmente é um ponto fora da curva, um país que merece ser estudado. Vou falar do Catar agora. Próximo slide. Outro estudo que nós fizemos, o Fabiano, né, e eu, Catar e Arábia Saudita. Eu vou falar dos números e depois ele comenta aí. Novamente, a gente está vendo aí países, né, que investem pouco, acredite se quiser, em ciência e tecnologia, né? Catar, 0,5% do PIB, está em amarelinho ali, Arábia Saudita, 0,8%, o Brasil, 1,3%, 1,2%, o número varia um pouco. Então, novamente, embaixo está a comparação do Brasil com esses dois países em impacto, né? Aí eu estou comparando em relação
não ao primeiro lugar do mundo, mas ao CPP da Suíça, que geralmente é o primeiro lugar, tá? Então a gente vê o Brasil tendo um leve decréscimo de impacto em verde, e Catar e Arábia Saudita numa disputa, eles são rivais em tudo, né? Os dois disputando ali pau a pau, né? Então chegando aí em torno de sexto a sétimo lugares do mundo em CPP. E outro ponto interessante, está do lado direito, novamente há um paralelismo do crescimento do PIB per capita do Catar com o aumento do impacto. Tá? O PIB per capita são esses pontos pretos do lado direito e os pontos azuis com a curva em vermelho é o aumento do impacto. Então, é claro que o PIB per capita já parte, né, em 1990, no ano 2000 já era um PIB per capita alto, mas ele vai crescendo com paralelismo com a melhora do impacto. Agora eu vou deixar o Fabiano contar as historinhas aí. Bom, com relação ao Catar, o mais curioso da história é que era um país miserável. Era um protetorado britânico até 1971, e quando se tornou independente, o Catar tinha um PIB per capita miserável, não dava $1.000. Era uma coisa realmente impressionante. E o curioso dessa história toda é que de 71 até os anos 90, o Catar patinou muito e tinha petróleo, porque os poços de petróleo foram descobertos nos anos 40. Então, nos anos 70, o Catar saiu como protetorado britânico, tendo, portanto, sua independência, mas durante a década de 70, o Catar não se desenvolvia. O Catar, inclusive, descobriu as jazidas de gás nesse período, e a Shell não teve nem interesse, porque era impossível transportar o gás, tendo em vista que o Catar, se vocês observarem no mapa, até a Arábia Saudita, o Catar é bem pequenininho em cima, e você tem toda uma estrutura geográfica complexa, porque o gás, geralmente, ele é mantido em gasodutos, né? Você tem que colocar, enfim, como é que é passar pela aquela estrutura complexa, geográfica. Então, a Shell desistiu. A Shell foi embora, deixou o Catar. O Catar passou os anos 80 também isolado, assim, ou seja, sem muito desenvolvimento como nação, e brigando com a Arábia Saudita o tempo inteiro. Tanto é que os dois países romperam relações diplomáticas recentemente, mas isso é um outro assunto, é um assunto mais que envolve a questão da religião. O fato é que nos anos 90, quando o Califa Al-Thani toma o poder, então ele pensou que o futuro do país estava no gás natural. E o mais curioso dessa história toda é que os Estados Unidos dominavam a tecnologia de gás natural, porque a liquefeito, quero dizer. E o gás natural liquefeito é muito complexo, você tem que resfriar a menos 164, mais ou menos, graus Celsius, para poder colocar isso em estruturas e poder transportar, exportar o gás. Não é, repito, a mesma estrutura tradicional de gasodutos como a gente tem aqui na Bolívia e tudo. Então, o Califa imaginou que o Catar precisava fazer isso e começou a se desenvolver. E de modo que nos anos 90 e 97, até 2017, um período de 20 anos, o crescimento da produção de gás natural liquefeito foi exponencial. Foi uma coisa incrível. Você tem gráficos, inclusive no artigo que a gente escreveu, tem lá o dado, né, sobre a produção ascendente de gás natural. Agora, a questão é como fazer isso, porque os americanos dominavam a tecnologia de gás natural liquefeito, entende? E aí, quando a gente vai analisar a ciência do país, a gente percebe também que está tendo impacto, está subindo nesse mesmo período. 2000, eu até anotei aqui para vocês, 2003, o país publicava só 163 artigos, em 2016, quase 4 mil. Pequeno país, é verdade. No entanto, eles cresceram a produção de papers em 22 vezes, né? E tendo impacto. Agora, no caso do Catar, até entendo dizer que o país pode ter se transformado num hub, por exemplo, num hub de internacionalização, porque o país é pequeno, chama pesquisadores, pode ser, eu não duvido. Isso aí é uma coisa que mereceria um estudo um pouco mais aprofundado sobre as estruturas do país. No entanto, se a gente vai ao vizinho, Arábia Saudita, a situação não é tão diferente assim.
Claro que em magnitude não temos o desenvolvimento que o Catar conseguiu, mas a Arábia Saudita também está conseguindo se desenvolver, não só nessa questão, no desenvolvimento econômico, mas a ciência também está aparecendo. Quando a gente analisa áreas do conhecimento, reitero, a primeira a gente vê a produção agregada, e quando a gente vai para as áreas do conhecimento, é muito similar, certos avanços. Eu vou dar alguns exemplos. Na Web of Science, que é a plataforma de base, uma base indexadora super conhecida, muito usada pela academia brasileira, no último quadriênio, 2013 a 2016, foram 14 mil trabalhos indexados. Eles cresceram muito a produção, né? E o impacto, se você analisar em algumas áreas como ciência de materiais, matemática, a Arábia Saudita está se destacando de forma surpreendente, né? E algumas universidades estão crescendo de forma exponencial. Por exemplo, a KAUST, né, que é a King Abdullah University in Science and Technology. Então, assim, a King Abdullah é uma universidade que também está produzindo muito. Eu até anotei aqui para não esquecer que os dados, são tantos dados, 2.000 papers eles produziram, né, na plataforma Web of Science, 1.597 são de engenharia, ciências físicas e químicas, ou seja, a área justamente que o país está se destacando. E quando a gente vai verificar os artigos top, que a gente chama de top 10, o Marcelo vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, o país também está se destacando nessas áreas. Agora, olha as coincidências, o país foi eleito em 2016 pela Citigroup como um dos países emergentes mais importantes para investimento, tá? O país lançou o programa Salt Vision 2030, por meio do qual eles pretendem diminuir a dependência do petróleo, anunciou outros planos super importantes de produção de água. Na usina de Ras Al Khair, eles produzem uma quantidade absurda de água potável, justamente porque eles têm um mar, né? Então é muito complicado de eles conseguirem água potável, tem que dessalinizar, isso exige uma tecnologia enorme, o país hoje está superando Israel na produção. Então esse é o cenário de certos países que a gente não tem muito contato, e quando analisamos a P&D, a ciência, a economia, as coisas estão juntas. Merece, de fato, mais estudos, mas o ponto que a gente quer trazer aqui para vocês é que são nações completamente diferentes e que estão se atentando para a necessidade de se adaptar ao século XXI, ao contrário do Brasil. Vamos falar da Hungria agora.